Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o haveria de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar aqui, caríssimos irmãos. Duas coisas nos chamam bastante atenção no Evangelho de hoje. A primeira delas, que na verdade é a segunda, mas eu quero tratar como primeira, é a vida de Judas. Judas Iscariotes era um dos apóstolos do Senhor. Quantos eram os apóstolos? 12 apóstolos. O que aconteceu? Judas, ele era o administrador do grupo dos 12 apóstolos. Todo o dinheiro que os 12 apóstolos, junto com Jesus, recolhiam, era passado para Judas Iscariotes, que tomava conta da bolsa, que tomava conta, vamos assim dizer, de todo o dinheiro. Naquela época, nós sabemos que não tinha banco como tem hoje, então se guardava o dinheiro em bolsa, e Judas então guardava esse dinheiro, cuidava desse dinheiro. Mas nos conta a palavra de Deus que desde muito no início já da sua caminhada, Judas roubava. Ele era um mau administrador, ele roubava o dinheiro da sacola, do dinheiro que eles conquistavam. Veja, Jesus já sabia, desde o princípio, porque Deus conhece todas as coisas, que Judas era ladrão e que roubava a bolsa. Uma coisa também aconteceu que chamou muita atenção. Eles estão numa casa reunida em Betânia. Uma mulher chamada Maria, ela vai e lava os pés de Jesus com um perfume muito caro, já prefigurando a unção, vamos assim dizer, como se fosse embalsamar o corpo de Jesus após a sua morte. Após a sua morte. Interessante que quando essa mulher quebra o vidro de perfume e começa a lavar os pés de Jesus, ela não se preocupou quanto custava esse perfume, mas ela se preocupou em amar a Deus e mostrar esse carinho para com Jesus, o quanto ela amava e o quanto pediu perdão. Mas qual era a preocupação de Judas? Para que quebrar esse vidro de perfume? Vamos vender esse perfume e ajuntar mais dinheiro na bolsa? Na bolsa ou no bolso dele? Ou seja, Judas não estava preocupado com Jesus, Judas não estava preocupado com aquele perfume, Judas queria dinheiro. A palavra de Deus também nos diz
que a grande causa do homem ser corrupto é o dinheiro. A grande causa da corrupção em muitas pessoas é o dinheiro. Algumas pessoas dizem: se eu tivesse no lugar da presidenta, se eu fosse político lá no lugar deles, se eu ganhasse na loteria, será que você não seria igual ou pior a eles? Será que nós não seríamos pior? Quando a gente olhasse para aquelas oncinhas passando na nossa frente, para aqueles peixinhos passando na nossa frente, será que a gente não seria pior ou igual? Deus, na verdade, Ele vai nos livrando. Ele vai nos livrando de algumas situações. Deus às vezes nem vai permitir nunca que você fique rico. Deus talvez não vai permitir nunca que você tenha dinheiro sobrando. Porque talvez no dia que você tiver um dinheiro sobrando, talvez você se esqueça que Deus existe. Deus sabe o que faz. Na hora a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí Deus, já para te proteger, Ele dá aquilo que é a divina providência. O que é a providência divina? Se você procurar no Catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar esse termo e esse tema da providência divina, divina providência. O que é a divina providência? É aquilo que você necessita para passar bem aquele mês, aquele dia, aquela semana. Nada mais, nada menos, para que você não passe nem fome, nem necessidade, mas que você tenha o suficiente para poder viver em paz e na alegria de Deus. Isso é a providência divina. Por isso, quando você pedir a providência divina, você sabe que Deus te dará o necessário. Deus não te dará para sobrar. Interessante isso. Muito interessante. Eu sempre pedi para Deus aqui no santuário, sempre pedi muito a Deus aqui no santuário, que a providência divina acontecesse, tanto na parte material, como na parte espiritual. Senhor, nós te pedimos aqui nesse lugar, a providência divina, para que não falte nem o material, nem o espiritual. Sempre pedi muito isso para Deus, que nunca faltasse nem o auxílio material, nem o auxílio espiritual. Que Deus sempre providenciasse para nós aquilo que é necessário para nós chegarmos um dia no céu, para a gente poder amar a Deus com todas as nossas forças. Que nunca falte o dinheirinho da sua gasolina para você poder vir para o santuário. Que nunca falte o dinheirinho do busão para você chegar aqui. Nem que seja contadinho, mas que Deus nunca deixe faltar para a sua salvação acontecer e a sua família também. Deus nunca deixe faltar. Providência divina, Deus nunca deixará faltar. É o essencial. Se vier algo a mais, louvado seja Deus. E Deus sempre dará mais a nós, é na fidelidade. Quando somos fiéis nesse amor a Deus, em todas as nossas forças, quando nos dedicamos, Deus Ele vai providenciando de uma forma linda, de uma forma extraordinária. Judas não confiou na providência divina. Na verdade, Judas talvez fosse ladrão, porque ele não confiava que pudesse sobrar dinheiro para comer no final do mês. Então Judas, de forma egoísta, roubava, porque ele tinha medo de passar fome, porque ele tinha medo de passar necessidade. Então Judas roubava. Nós não temos que ter medo de passar necessidade. Nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos filhos do dono da prata e do ouro. Nós somos filhos do dono do mundo. E Ele pode te dar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos filhos do dono do todo o ouro do mundo e de toda a prata do mundo. Se Ele criou o céu e a terra e tudo que nela contém, então Ele é dono de tudo isso. E Ele pode te dar a hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Basta ser fiel. Judas não confiou em Deus desde o princípio do seu chamado. Ele tinha medo de passar necessidade. Você já viu aquelas pessoas interessantes? Isso acontece muito com pessoas que passaram muita necessidade e muita fome. O padre não está fazendo uma crítica, mas isso tem que ser curado. Já viu aquelas pessoas que comem escondido? Pessoas que têm essa dificuldade, parece que até uma doença de comer, porque tem medo de passar fome e come.
pessoas egoístas, pessoas fechadas, porque tem medo. Quando vê alguém chegando, guarda as coisas. Se chega para visita, esconde toda a comida. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Nós temos que aprender a colocar água no feijão. Deus multiplica. Você não precisa, não tem que ter medo. Deus não deixará faltar. Aquela viúva de Serepta, ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta Elias grita: olha lá, você vai lá, mas traz também um pedaço de pão, hein? E ela pensa com ela: meu Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Para mim, meu filho morrer, porque a hora que acabar a gente vai morrer. Mas ela confia na palavra do profeta. Ela vai lá e faz aquele pão, usa o azeite, e nos conta a palavra de Deus, que durante todo aquele período de seca que passou naquela região, a farinha não acabava e o azeite não acabava. Ela pegava, Deus multiplicava. Ela pegava, Deus multiplicava a farinha. Se você confia em Deus, Deus vai multiplicar tudo aquilo que for material espiritual na sua vida. Ele não deixará fome na sua vida. Judas não confiou. Judas não confiou na salvação. Judas não confiou na graça de Deus. Judas caminhou com Jesus o tempo todo. Talvez, meu irmão, você está vindo aqui na missa toda segunda-feira, mas talvez para a sua cura acontecer, para a sua libertação acontecer, está faltando confiança em Deus. Quando a gente fala de se lançar nos braços de Deus, nós temos que aprender a se lançar. Não tem que ter medo de mergulhar. É como aquele pai, eu sempre explico isso. Eu me lembro muito quando era muito jovem, quando era bebezinho. Os nossos pais, ou os pais do clube, né? O Marcelo, durante a minha infância, ia muito no clube. E eu lembro que alguns pais ficavam dentro da piscina, que era funda, batia aqui com os pais. E o pai ficava assim: pula, filho, o papai vai te segurar. Aquela criança toda feliz ia correndo e jogava. O pai segurava, aí colocava em cima de novo. Aquela criança vinha correndo. Por quê? Porque ela pegou confiança. Porque ela sabia que o pai não ia decepcionar. Ela sabia. Para nós cristãos, talvez esteja faltando um pouquinho dessa confiança, da gente se lançar nos braços do Pai, para que o milagre, a cura, a graça aconteça na nossa vida. E olha que interessante, né, meus irmãos. E aí o padre vai para a primeira parte da leitura. Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado. Lázaro confiava em Jesus. Marta e Maria, suas irmãs, confiavam em Jesus. Elas conheciam Jesus. Elas conheciam, sabiam que era Jesus. Por que eles conheciam e sabiam que era Jesus? Caríssimos irmãos, Jesus vinha da Galileia, que é um lugar baixo, onde fica o mar da Galileia, e ele ia subindo para Jerusalém. Até chegar em Jerusalém, tinha uma cidadezinha que ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém, que é Betânia. Uns 3 quilômetros. E o que Jesus fazia? Ele vinha cansado, caminhava, ele parava nessa casa, ele se lavava nessa casa, porque para entrar em Jerusalém, para entrar no templo, tinha que se lavar antes de entrar no templo de Jerusalém. Então, Jesus fazia o ritual de purificação na casa de Marta, de Maria e Lázaro. Ali ele fazia a purificação e depois até dormia. Lá ele descansava e depois ele continuava o seu caminho até chegar em Jerusalém. Betânia se tornou um refúgio. Betânia se tornou um lugar onde ele descansava. Ali ele fez 3 grandes amigos que nós conhecemos. E nesta casa aconteceram muitas partes importantes da palavra de Deus. Como aquela passagem: Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa, uma só coisa necessária é estar aos pés do Senhor. Como aquela belíssima passagem que nós conhecemos. Também extraordinária passagem que é justamente da ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Tanto é que nos fala no finalzinho do evangelho de hoje que eles queriam matar Jesus, mas eles queriam matar Lázaro. Por que queriam matar Lázaro? Porque Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus depois de 4 dias. E por que eles querem matar Lázaro? Porque Lázaro, estando vivo, ressuscitado, era uma prova que
Jesus tinha ressuscitado o morto. Ele era a prova viva, ele era a prova viva do poder de Deus, da ressurreição de Deus. Por isso eles queriam matar também a Lázaro. Interessantíssimo isso. Queriam matar não só Jesus que tinha ressuscitado, mas aquele que tinha sido ressuscitado também. Portanto, meus irmãos, o mundo faz isso conosco. Quando você se torna uma testemunha da ressurreição, ou quando você está ressuscitado, como você vai sair daqui hoje ressuscitado, em nome de Jesus, o mundo vai querer te matar. Com o olhar, com as palavras, a nossa família, as pessoas do nosso trabalho, elas vão querer também nos matar pelo ódio não de vocês, mas pelo ódio que elas sentem de Jesus. Por isso que muitas vezes as pessoas olham torto para você. As pessoas olham de forma diferente para você, porque elas não suportam o amor de Deus. Então elas têm que matar o mundo de alguma forma. Elas querem matar o amor de Deus, e a forma visível de matar o amor de Deus é matando a cada um de vocês, é tentando tirar o amor de Deus do vosso coração. Por isso, meus irmãos, Jesus muitas vezes, ou não saberia dizer quantas vezes, mas muitas vezes ao longo de um mês, Jesus passava por Betânia, naquela casa. Ele tinha muitos amigos. Ele tinha muitos amigos, e prova que eram grandes amigos. E quando Lázaro morre, o que Jesus faz? Jesus chora. Jesus chora. Prova que ele amava muito a Lázaro. Ele tinha um amor muito grande por Lázaro. Mas o que significa a palavra Betânia? Vamos aprofundar. O que significa a palavra Betânia? Podemos dizer lugar dos pobres, mas nós podemos dizer também que Betânia significa lugar de Lázaro. Mas o que significa a palavra Lázaro? O nome Lázaro significa Deus socorreu, Deus ajudou. Olha que lindo isso. O nome Lázaro significa Deus socorreu, Deus ajudou. Então Betânia é o lugar do socorro de Deus, é o lugar da ajuda de Deus, é o lugar da ressurreição, é o lugar da vida, é o lugar da purificação, é o lugar onde nós encontramos esse aconchego do amor de Deus. E aonde é Betânia hoje? Aonde fica Betânia? Claro, Betânia que existe, está lá sem dúvida alguma. Mas onde é a minha Betânia e a sua Betânia? É essa paróquia, esse santuário. E quando você vai ao sacrário, que ali você se coloca de joelhos, você está na Betânia. É ali que você encontra toda ajuda. Você não vai encontrar ajuda dos macumbeiros, você não vai encontrar ajuda dos cartomantes, você não vai encontrar ajuda em lugar nenhum. A sua ajuda, o seu socorro tem um nome, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A sua Betânia é o santuário, é uma paróquia onde tem Jesus. O seu socorro tem um nome, a sua ajuda tem um nome, a sua cura tem um nome, a sua libertação tem um nome. É Jesus Cristo. Judas não quis essa ajuda. Judas passou pela Betânia muitas vezes. Judas poderia ter sido curado. Ele passou pela Betânia junto com Jesus. 99% das vezes Judas estava com Jesus, porque os apóstolos caminhavam com Jesus. Então eles passavam junto com Jesus por Betânia, e Judas teve a chance de ser curado, mas ele preferiu vender Jesus por 30 moedas. 30 moedas. Ele não só queria vender o perfume, mas ele vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas. Quantas vezes você já veio no santuário? Quantas vezes você já foi numa paróquia perto da sua casa? Quantas vezes você foi a Betânia e você saiu pior do que você entrou? Você não pode sair pior quando você entra em Betânia. Quando você entra na igreja, quando você entra no santuário, quando você vai ao sacrário, você tem que sair melhor. Nós podemos sair com um coração igual de Judas, ou nós podemos sair com um coração igual de Pedro, igual dos outros apóstolos. Nós temos que sair diferente. Nós temos que ser transformados.
nós não podemos mais sair da mesma forma como nós entramos. Isso não pode acontecer. Você não pode aceitar isso na sua vida, que você saia desse santuário, que você saia dessa Semana Santa sem estar ressuscitado. Isso não pode mais acontecer na sua vida. Você tem que dar uma palavra de determinação. Você tem que dar uma determinação para a sua vida, com toda a sua força, com toda a sua alma. Você tem que determinar: eu, em nome de Jesus, sairei ressuscitado dessa Semana Santa. Eu, em nome de Jesus, vou salvar a minha família. Eu, em nome de Jesus, vou salvar os meus filhos. Eu, em nome de Jesus, vou salvar meus pais. Eu, em nome de Jesus, vou entrar no céu. Custe o que custar, custe sangue, custe lágrimas. Eu vou chegar no céu um dia. Você tem que lutar com todas as suas forças. Você não pode se abandonar. Você não pode se deixar levar pelo orgulho ou pela soberba de reter dinheiro e de roubar Jesus. Você não pode roubar a graça de Deus. Você não pode matar a Deus como Judas fez. Você não pode sair daqui da mesma forma como você é hoje. Você está na Betânia, e em Betânia é o lugar da cura, é o lugar da transformação. Por isso nós encontramos em muitos lugares por aí muitas casas de recuperação de dependentes químicos. Qual que é o nome que eles colocam? Betânia. Porque ali é o lugar do milagre, é o lugar da transformação. E você está hoje na Betânia, que é a igreja, que é o santuário, que é o sacrário, aonde nós encontramos o Senhor. Por isso, não importa se sua vida já cheira mal, não importa se espiritualmente você está podre, não importa como você chegou aqui hoje. Se você está podre pelo pecado, não importa se você está morto há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, não importa quanto tempo você está morto, quanto tempo você está podre. Eu quero dizer que a providência divina chegou na sua vida. Você sairá daqui ressuscitado em nome de Jesus. Você sairá daqui transformado hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então fica de pé, aplaude o Senhor. Vamos rezar, vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Nós precisamos.
ao